Bom demais, dia 20 de fevereiro de 2024. Eu quero falar com você hoje sobre se esvaziar. Você já se sentiu cheio, sobrecarregado? Você já se sentiu cansado, exausto? Quantas vezes você já disse para você mesmo: eu não consigo mais, eu cheguei no meu limite, eu não aguento? E a gente vive num ritmo tão frenético. Eu não sei você, mas tem dias que eu não consigo nem colocar o meu WhatsApp em dia. Cento e tantas mensagens, e pessoa ligando, pessoa mandando mensagem, conversando. E quando você não consegue responder a todo mundo, quando você não consegue fazer tudo aquilo que você tem que fazer, isso vai pesando em você. Acontece com você também? E esse ritmo, ele acelera a nossa mente, acelera a nossa alma. E eu tenho dito para você aqui que nós somos um ser espiritual, que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. A nossa alma é o nosso pensamento, a gente está pensando sempre. E a tendência dela é trazer tudo para a nossa necessidade, tudo para a nossa realidade. E aí você não consegue, às vezes, entender o ritmo da outra pessoa, você não consegue decifrar tudo que as pessoas estão querendo, pensando, e você também não consegue parar para escutar a voz de Deus. Por isso que é necessário que você tenha um tempo para você se esvaziar diante de Deus. Por isso que é necessário que você tenha um tempo para você desacelerar e escutar a voz de Deus. Existia um profeta que, quando ele se sentiu muito angustiado, ele foi para uma caverna. E aí, está lá em 1 Reis 19. E aí, ele angustiado, querendo morrer, triste, ele pediu a morte. Aí veio um trovão, veio o vento, veio o fogo, e Deus não falou, mas Deus falou num sussurro com ele. O que isso quer dizer? Que nem sempre Deus vai falar do jeito que a gente quer, mas que a gente precisa estar sensível à voz dele, porque se a gente estiver muito acelerado na nossa mente, a gente não consegue escutar aquilo que Deus quer falar. Por isso que é importante você ter um tempo para Deus, porque o dia a dia ele vai cobrar de você um ritmo, ele vai cobrar de você uma velocidade, ele vai cobrar de você uma atenção e vai colocar sobre os seus ombros uma pressão. Você já se sentiu assim? E muitas vezes essa ansiedade que o ritmo do mundo causa perturba a sua alma e vai tirar o seu espírito de Deus. E eu quero ler com você o que está lá em Filipenses 2. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele deixa várias e várias chaves para a gente. Aqui na frente, ele fala sobre a ansiedade, que é o que eu estou querendo falar para você hoje. Mas para eu chegar lá, eu quero que você entenda o que ele disse sobre o exemplo de Jesus. Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo estava falando? Para a gente ter o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar que Jesus. E qual era a forma de Jesus que Jesus pensava, que Paulo queria ensinar para a gente?
que Jesus poderia atrair a glória para si de Deus, porque ele era Deus, mas ele decidiu se esvaziar e se humilhar e ser obediente a Deus. Você sabe qual que é o nosso problema? Muitas vezes o nosso problema não é escutar Deus. O nosso problema é não querer obedecer aquilo que Deus já falou. E Ele só vai falar de novo depois que você obedecer aquilo que Ele já te disse. Ah, Rodolfo, mas eu não sei o que Ele já me disse. A Bíblia está repleta de direcionamentos práticos para você. Ame o seu Deus acima de todas as coisas. Ame as pessoas como você mesmo. Se você vê uma pessoa que está passando por um problema e se você puder ajudar e não ajudar, você está fazendo errado. E tudo isso a Bíblia fala. Adora o Senhor, tudo isso a Bíblia fala. Mas a gente não quer parar para fazer isso. A gente não quer se importar com as pessoas. A gente não quer se esvaziar para nos tornarmos obedientes. Você entende isso? Eu falei para você esses dias para trás que quando a gente mergulha na Bíblia, a gente aprofunda a Bíblia, a gente começa a conhecer, mas a gente vê que o problema talvez não é conhecer. O problema é que o nosso coração ainda não está preparado para viver aquilo que nós já sabemos. Porque é difícil. É difícil você seguir completamente aquilo que Deus quer que você faça. Porque a tendência da alma é trazer tudo para a sua necessidade, para a sua realidade. Por isso que mentir é fácil. Por isso que falar da vida dos outros é divertido. Por isso que reclamar é quase que normal. Porque a tendência é que você entre nessa frequência do mundo terreno. Só que para você elevar o seu nível, você precisa exercer uma força, muitas vezes, além do normal. Por isso que se você quer mergulhar em Deus, existe uma resistência. Ah, eu quero adorar a Deus, vai ter uma resistência. É natural. Só que você precisa ter a mesma forma de pensar que Cristo Jesus. Se esvazie, se humilhe, não diante das pessoas, mas diante de Deus. Seja obediente e atraia a glória para Deus. Atraia a glória para Deus, assim como Cristo se humilhou, foi obediente. E a obediência é devolver a glória para quem ela é de direito. Porque se Deus disse, Ele sabe o que é melhor para você. E se você não se esvaziar, se você não se humilhar diante de Deus, você não se tornar obediente diante de Deus, esse ritmo do mundo vai acabar te matando. Porque essa é a tendência. As doenças psicossomáticas estão em alta. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu sei que é muito necessário que a gente tenha um tratamento correto para as doenças da alma. Mas a palavra do Senhor diz que a palavra dele vivifica a alma. Então, se você quer ter mais vida na sua alma, nos seus pensamentos, você precisa ter a mesma forma de pensar de Cristo Jesus. Sabe, não fique querendo ganhar todas as batalhas com as pessoas, com os negócios, com o dia a dia. Você não precisa disso. Não fique querendo matar os seus leões com as unhas. Vença eles em adoração. Não faça simplesmente do seu jeito e ache que tudo vai dar certo. Você precisa exaltar o Senhor em tudo que você fizer. E isso não é ficar dando glória, aleluia, o tempo todo. É ter no seu coração a convicção de que você precisa ter a mesma forma de pensar de Cristo Jesus. E quando passar uma pessoa na sua frente, você vai saber o que você tem que fazer. Porque você decidiu ter a mesma forma de pensar de Jesus. Você vai saber estender a mão, você vai saber não olhar só para você. E isso vai te tirar de um egoísmo. Isso vai te tirar desse acelero do mundo, desse ritmo frenético. E vai fazer você olhar para as pessoas com outros olhos, com outra maneira. Você vai se esvaziar. Você vai se humilhar diante de Deus e vai se tornar obediente a Ele. E aí Paulo
escreve, escreve, escreve. Quando ele chega lá no verso 4, no capítulo 4, do verso 4, ele diz assim, Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aqui está um verso que você gosta muito, que eu sei. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você toma posse dessa promessa, você toma posse dessa palavra, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se você quer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, você precisa seguir esses passos. Alegre-se no Senhor. A sua alegria precisa estar em Deus. A sua alegria precisa estar em Deus. Paulo fala, alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Ou seja, é importante que a sua alegria esteja em Deus. Você pode se alegrar com diversas coisas. Você pode se alegrar quando você faz um bom negócio, quando você ganha um bom dinheiro, quando você está com saúde, quando você sai para passear, para viajar com a família. Glória a Deus. Mas a sua principal alegria precisa ser em Deus. Porque quando tudo estiver ruim lá fora, dentro de você vai estar bem. Você consegue entender isso? É isso que você precisa ter. E aí ele fala no verso 5, que a moderação de vocês seja conhecidas por todos, perto está o Senhor. Essa palavra moderação, ela vem do grego, que no original significa equidade. O que é equidade? Você sabe o que é equidade? É você fazer aquilo que é correto. É você andar em concordância com os princípios. É você fazer o que é certo a todo tempo, em todo tempo. Então que o seu coração reto seja conhecido por todos. Que você sempre estenda as mãos para as pessoas. Que você sempre fale a verdade diante das pessoas. E aí ele fala assim, perto está o Senhor. Por quê? Porque é Deus que vê tudo que você faz. Porque é Deus que reconhece as suas atitudes, porque Ele conhece as suas intenções. E ele fala no verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês em orações. Sabe o que isso quer dizer? Quando você estiver ansioso, quando você estiver preocupado com algo, em vez de ficar se matando tentando achar uma solução, fale primeiro com Deus a respeito disso. Não fiquem ansiosos, não andem ansiosos, mas antes sejam conhecidos diante de Deus as suas orações. Está ansioso? Ora. Fala, Deus, eu estou passando por isso aqui. Eu sei que o Senhor está vendo, mas eu quero liberar meu coração para isso. Então, sempre que você estiver preocupado, fale com Deus. Ele está te escutando. E aí no verso 7, como se fosse uma receita de bolo, né, que Paulo fala. Se alegrem, sejam retos diante de todos. Quando estiver preocupado, você ora. E aí no verso 7 ele vem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Você quer que a paz de Deus guarde o seu coração? Se alegre nele. Fale com ele. Se esvazie. Se humilhe diante dele. E aí a paz dele vem e guarda o seu coração. Só que você vai ter o seu dia normal. Você vai ter as suas demandas, você vai ter a sua correria, vai ou não vai? E aí ele vem no verso 8 e fala assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês.
Meu Deus. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso põem em prática e o Deus da paz estará com vocês. Então, quando a paz de Deus guardar o seu coração, descansa. E aí você precisa entrar nisso aqui, ó. Domine os seus pensamentos. Tudo que for verdadeiro, irmãos, tudo que for respeitável, tudo que for amável, for justo, de boa fama, com virtude, louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E sabe por quê? Que você vira e mexe, você cai de novo em ansiedade, em angústia, em pensamentos acelerados? Porque você coloca os seus pensamentos em coisas que são contrárias a isso aqui. Para de ficar vendo porcaria, notícia ruim, tragédia o tempo todo, coisas que tiram a esperança do seu coração, coisas que não são virtuosas, coisas que não têm nenhum louvor, coisas que não são verdadeiras, coisas que não são louváveis, respeitáveis. Quantas notícias ruins você anda vendo por aí? Às vezes, coisas que nem são tão verdades assim. Você vê no seu celular, você vê na televisão, numa conversa de amigos, e aquilo contamina o seu pensamento. Então eu volto lá no começo. Tenha o mesmo pensamento, tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Você sabe em que Jesus pensava? Na vontade do Pai. Teve uma vez que ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ou seja, eu respiro a vontade do Pai. Eu me alimento da vontade do Pai. Eu encho o meu pensamento em cumprir a vontade do meu Pai. E Deus tem uma vontade na sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Coloque os seus olhos nisso. Comece a pensar em coisas que são verdadeiras, justas, louváveis. Coisas que edificam o seu coração. Não em coisas que só aceleram a sua alma. Se você for ver as notícias, você não acredita em mais nada. Você não acredita que o mundo tem jeito, que o Brasil tem jeito. Essa é a realidade e vai piorar. Esses são os sintomas do fim. Vai piorar. Vai ficar cada vez mais acelerado. Vai surgir uma tecnologia nova que você vai ter que se adaptar. Você vai sentir que você está ficando para trás. Você vai correr para ganhar mais dinheiro. Esse é o mundo presente. Mas a sua esperança precisa estar em Deus. A sua alegria precisa estar em Deus. E Ele vai te dar as ideias corretas, os pensamentos corretos. Amém? Essa é a mensagem que eu quero deixar no seu coração hoje. Tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Coloque os seus olhos nele e a sua vida vai fazer mais sentido. Amém? E se você está ansioso, você está tomando remédio para ansiedade, para dormir, fale com Deus. Vamos orar por isso. Nós temos conversado com algumas pessoas que estão sendo libertas dessas prisões emocionais, dessas doenças da alma. Pessoas que tomavam remédios e não tomam mais. Por quê? Porque é Deus que faz. Amém? Coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita essa pessoa, Pai, que está me ouvindo. Derrama sobre ela, Pai, a Tua graça, a Tua luz, Pai, que a Tua luz ilumine o coração dela, ilumine a mente dela, Pai. Que ela consiga, Deus, ter o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Que ela tenha, Deus, o coração, Deus, pronto para servir ao Senhor, para se humilhar diante do Senhor, Deus, para obedecer à Tua vontade. Que ela consiga, Deus, dormir bem, se libertar, Deus, dessas prisões da alma.
essas prisões, Deus, que acorrentam os sentimentos, os pensamentos, e que ela consiga, Deus, se alegrar no Senhor, Pai. Que ela consiga, Deus, ter uma vida reta diante do Senhor. Que ela consiga se lembrar, meu Pai, sempre, sempre da Tua vinda, da Tua volta, da Tua promessa. E que a esperança dela esteja nisso, Pai. Para que a paz do Senhor, Pai, que excede todo entendimento, guarde o coração dela, Pai. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa, meu Pai, que a paz do Senhor, Pai, está guardando o coração e a mente dela no Senhor, meu Pai. Dê a ela um dia de paz, dê a ela um dia de resposta, dê a ela um dia de graça, Deus. Clareia, Deus, as decisões dela, Pai. Ilumina o caminho dela para que ela tome as melhores decisões, Pai. E que ela tenha paz no Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra aí? Depois você lê Filipenses 2, 1-4, pequenininho. 1-4 Filipenses. Que você pegue toda essa porção que Deus te deu. Que você transforme ela em algo grande dentro de você. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, 6 e 7. E compartilha lá no Spotify. Daqui a pouco vai estar lá para você. Já está gravado aqui. E para você que é de Itaberaí, a gente se encontra domingo, às 6 e 7, ou às 9 horas da manhã, lá na igreja. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Vai lá e queima tudo diante do Senhor hoje ainda. Amém? Fica com Deus. Um abraço.